Olá, eu sou Marco Meda da Meda Academy. Já gravei para vocês aqui muita coisa interessante do Enneagrama e esse vídeo agora vai falar dos instintos. É isso mesmo, os instintos do Enneagrama. Eu estou abrindo agora uma sequência, uma série de vídeos sobre os subtipos, porque além dos 9 tipos padrões do Enneagrama, você entendeu que existem as asas do Enneagrama, ou seja, além do seu padrão tradicional do Enneagrama, ainda tem a asa, que uma asa é dominante, que uma asa é predominante, outra asa é reprimida. Isso cria um volume gigantesco de oportunidades de subtipos dentro do tipo original do Enneagrama. Mas não é só isso, porque além de toda essa questão ligada ao tipo, ao subtipo envolvendo a asa, existe agora, independente do nosso tipo, os instintos. Os instintos que são mais uma abordagem, mais uma evolução. Faz parte do nosso centro de inteligência instintivo. Lembra que nós temos 3 centros de inteligência: o mental, o emocional e o instintivo. Dentro do centro de instinto, dentro do centro de corpo de cada um de nós, existem 3 padrões instintivos que, antes do seu tipo do Enneagrama, é bem provável que você se comporte instintivamente dessa maneira. Sabe aquela questão animal, que todo animal tem, aquele instinto animal que de alguma forma todos nós temos? É bem provável que em alguns momentos a gente age sem pensar, a gente age sem envolver o coração. E você não precisa ser da tríade instintiva como um 8, um 9 e um 1 do Enneagrama para ter esse instinto aflorado, porque instinto é natural, é animal. Os estudos do Enneagrama descobriu que antes do nosso tipo de Enneagrama é provável que a gente reaja frente aos desafios do mundo aí por proteção, por estratégias comportamentais de uma forma instintiva. Portanto, existem 3 tipos ou 3 subtipos instintivos que agora com esse vídeo vai te ajudar a descobrir qual é o seu subtipo dos seus instintos. E aí, além de você saber o seu tipo, a sua asa, você vai saber agora o teu instinto. É isso mesmo. Por exemplo, eu, Meda, eu sou um 7, asa 6, instinto sexual dominante. Olha que interessante, olha como fica detalhado agora o teu padrão do Enneagrama. Isso pode diferenciar você das outras pessoas que são do mesmo tipo que a sua, mas você tem uma dificuldade de entender por que algumas coisas vocês são iguais ou não. Independente do nível de desenvolvimento espiral para cima ou para baixo, ainda tem essas outras características. Eu, por exemplo, volto a dizer, sou um 7, asa 6, instinto sexual dominante. Vamos entender isso? Então vem comigo aqui, cola aqui para você entender. Existem 3 padrões. O primeiro padrão instintivo é o padrão de autopreservação. Autopreservação. O segundo é o sexual. E o terceiro é o social. Autopreservação, sexual e social. O que significa isso? Um desses 3 é mais forte em você. O outro mediano e o outro muito baixo. Então, dentro desses 3 padrões instintivos, um é o seu dominante, um é o seu instinto predominante que nós falamos, o outro é o teu instinto médio e o outro é mais baixo. Então vamos começar pela autopreservação. O que é uma pessoa que tem como instinto a autopreservação? São aquelas pessoas que a todo momento estão preocupadas em preservar a própria vida. Então uma pessoa instinto autopreservação é uma pessoa que talvez ao sair na rua, ela verifica se vai chover, se vai fazer sol, se vai passar calor, se não vai, se leva ou não leva guarda-chuva, um friozinho já bota uma blusa de lã, talvez cuidam muito mais da saúde do que outras pessoas. Talvez não faria uma tatuagem, um instinto de autopreservação, talvez não ficaria de pé no chão, talvez não comeria qualquer tipo de comida. Um autopreservação tem a hora para ir no banheiro, um autopreservação tem a hora para comer. Se percebe que está mais de 2 horas sem beber uma água, começa a preocupar com o corpo. Se percebe que meio-dia não almoçou, 1 hora não almoçou, 1h30 está sem comer, o autopreservação já corre para criar uma estratégia instintiva de preservar a vida. Claro que todos nós temos esse instinto de autopreservação, mas alguns têm um instinto de preservação mais forte, muito mais forte do que determinados outros padrões. Além disso, tem um instinto sexual. O que é o instinto sexual? Como os animais. Não que o instinto sexual é aquele que tem a ver com sexo. Não, obviamente. Mas tem a ver com uma e uma. Sempre uma e uma pessoa.
Diferente do instinto social, que eu já vou explicar de leve para você entender o sexual, o social é um para muitos. Agora o sexual não, é one to one. Então são aquelas pessoas que preferem conversar, interagir, se comunicar com uma única pessoa. São pessoas que falam menos, são pessoas mais fechadas, são pessoas em alguns momentos mais retraídas, de alguma maneira se sentem instintivamente mais confortáveis quando estão interagindo com uma única pessoa, ao invés de estar interagindo com um monte de pessoas ao teu redor, com um monte de gente ao mesmo tempo. É extremamente importante entender que a pessoa do instinto sexual, ela tem mais conforto em conversar com uma pessoa. É uma pegada one-to-one. Então é o homem com a mulher, o homem com o homem na amizade, a mulher com mulher, mãe com filho, pai com filho. Tem pessoas que chegando e querem falar com um monte de gente ao mesmo tempo e dominam uma situação. Esse é o instinto social. O sexual não. É aquele que observa mais, ele espera, ele prefere interagir com uma única pessoa do que interagir com um monte de pessoas ao mesmo tempo. Ok? E para terminar, como eu já dei várias dicas e acabei falando deles para poder explicar sobre o instinto sexual, é o instinto social. O instinto social é aquelas pessoas que elas precisam estar sempre liderando um grupo. Numa rodinha, ela precisa ter o domínio da rodinha, ela precisa falar com todo mundo, ela não consegue, como o sexual, ficar retraída, parada, só observando. Ela precisa chegar, o instinto social é aquela pessoa que precisa chegar e quando chega, ela tem que dominar uma situação, ela tem que dominar o grupo, ela precisa falar mais, ela precisa aparecer mais, ela precisa puxar as pessoas para o lado dela, ela precisa ser de alguma maneira o líder do bando. Por que eu falo bando? Porque é instinto animal. Então é aquela pessoa que precisa puxar a multidão para o lado dela. Esse é o instinto social, está sempre formando grupos, está sempre fazendo parte de grupos. Enquanto o sexual poderia estar sozinho ou com uma única pessoa, o social precisa estar liderando um grupo. O social chega num grupo e traz toda a atenção para ele. O sexual espera o contato um a um. Dependendo da situação, o sexual dominante é mais forte no embate 1 a 1. O social acaba sendo mais forte no embate frente a todo o grupo. Portanto, os 3 instintos eu e você temos: o sexual dominante, o autopreservação dominante e o social dominante. Mas um desses 3 é mais forte em você. Perceba se você é uma pessoa que vai mais no one-to-one sexual, ou se você vai mais no grupo, ou se você cuida mais de você, da sua autopreservação. E aí, o seu tipo de enneagrama agora subdivide nessa terceira parte. É o seu tipo, sua asa e seu instinto. Vou de novo dar o meu exemplo para você entender. Então eu sou um tipo 7, que busca prazer, otimismo, flexibilidade, que tem como vício emocional a gula, que tem o planejamento como fixação. E aí eu tenho uma asa 6 dominante, ou seja, eu tenho a precaução, o medo e a ansiedade. Então isso define o meu subtipo 7 asa 6. Além disso, eu sou sexual dominante. Eu prefiro conversar sempre com uma única pessoa, é mais confortável. Pô, Meda, mas você é professor, me parecia que você era social. Não. E aí eu tive que desenvolver, então, os meus instintos que eu não tinha. Essa é a dica para você. Uma vez que você descobre qual é o seu instinto dominante, você vai desenvolver os outros 2 instintos. Então eu preciso desenvolver o meu social. E desenvolvi o meu social dando aulas. E preciso desenvolver minha autopreservação. Porque eu, como a gula do 7, não me preocuparia com a autopreservação. Tive que desenvolver isso. Quer um outro exemplo para a gente encerrar e finalizar esse vídeo? A Josi, que provavelmente você conhece. A Josi é uma pessoa do tipo 2, sempre ajudando, com uma asa 3, com uma asa mais forte na competição, no sucesso. Ela sempre acredita que vai conseguir e que vai fazer a coisa acontecer, que é o padrão do tipo 3. E aí o instinto dela é social. Então ela é uma pessoa que ajuda, competitiva, forte no sucesso e que ainda sai dominando todas as pessoas e o grupo ao redor dela. Ela precisa se desenvolver aonde? Na asa 1,
que é a organização dela, o planejamento, a qualidade do tipo 1, e ela precisa se desenvolver no instinto sexual ao conversar em uma pessoa e no instinto de autopreservação, ok? Espero que esse vídeo tenha apoiado você a descobrir o seu subtipo. Pesquise os demais vídeos, te convido aí para Serra Negra, porque lá em Serra Negra, durante os 4 dias de treinamento, a gente aprofunda demais e aí a gente testa tudo isso para poder aprender na prática como isso funciona. Sou Marco Meda, da Meda Academy, e eu te vejo no próximo vídeo. Até daqui a pouco, um grande abraço, tchau!